querem deixar a câmera aberta, tá tudo bem, tá bom? Se não tiver problema também, tá tudo bem, tá? Então, vamos lá. O que que acontece? Quando nós, né? Então, deixa eu começar do começo, sejam bem-vindas, ok? Daqui a pouco vai chegando a mulherada e a gente vai falando mais, tá? O que que eu quero, então, trazer para vocês, né? E vou aproveitar o gancho aí do que a Cecília já trouxe, para a gente começar a construir aí como ganhar o jogo do relacionamento, né? Primeiro de tudo, que nós, de uma maneira geral, tá? Somos extremamente carentes de referências do que é um bom relacionamento, tá? A gente é extremamente carente do que é, o que faz um relacionamento ser bom. A gente tem uma ideia, mas não sabe na clareza porque nunca viveu isso. Faz sentido, deusas? Sim. Vocês têm... Isso, perfeito. Vocês têm aí do ladinho, tá? Uma abinha para mandar mensagem. Então, vocês podem ir escrevendo ali para mim, que eu vou vendo enquanto eu vou falando aqui. Perfeito. Então, o que acaba acontecendo? Como a gente não tem uma base de relacionamentos bons, relacionamentos incríveis, é muito comum nós, mulheres, de uma maneira geral, termos medo, tá? De nos expressarmos. Porque a gente foi entendendo que quanto mais a gente guardar pra gente o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, menores são as chances de dar problema. Tá? Isso é um equívoco. Então a gente se esforça muito para tentar ser perfeita para outra pessoa, tá bom? Samanta, seja bem-vinda, deusa. Aqui na barrinha do lado, eu vou dar um oizinho aqui. Vocês podem ir se comunicando comigo. Vamos dizendo se vai fazendo sentido aí, tá? É muito importante essa nossa comunicação. Então, a gente não sabe o que é um bom relacionamento. A gente não sabe como se comportar no relacionamento. A gente tem medo. A gente tem medo que o outro veja coisas em nós que a gente não gosta, que a gente não sabe como resolver, como administrar. Então, tanto do nosso lado quanto do lado do nosso companheiro, o que a gente vai fazendo? A gente vai se escondendo, né? A gente vai assim camuflando. Eu sou assim, eu sou assado. Ou, muitas vezes, por acreditar que o outro tem que dar um jeito de aturar a gente como a gente também não vai cuidando da maneira de nos comportarmos, sabe? Como se assim, eu sou birrenta mesmo, vai ter que me aceitar. Sou briguenta mesmo, vai ter que me aceitar. E isso vai minando o relacionamento, tá? Isso vai fazendo com que a relação, ao invés de se fortalecer e crescer, ela vai se distanciando por essa falta de tato, por essa falta de cuidado. Ok? Então, por isso como é que a gente domina o jogo do relacionamento? Tá? E por que isso é um jogo? Porque nós vamos estar sempre, né? Visualize um jogo de ping-pong. Uma hora um vai jogar a bolinha, outra hora outro vai jogar a bolinha, né? Visualize um jogo de tênis, tá? Ou seja, uma hora um vai se comportar e agir de uma maneira que vai nos afetar, nós vamos nos comportar e agir de uma maneira que vai afetar o outro. Por isso que ele é um jogo. E quando a gente sabe jogar esse jogo, todo mundo sai ganhando. Todo mundo tem que sair ganhando nesse jogo. Porque um relacionamento, deusas, ele é baseado em vamos formar um time. Eu e o outro temos que formar um time. Para quê? Para a gente construir mais, para a gente ganhar mais, para a gente crescer juntos. Então, não é uma competição, um jogo de competição em que os dois estão rivalizando um contra o outro, né? Não é para... vocês fazem parte do mesmo time, então vocês estão jogando lado a lado, tá? E não o contrário. Por que a gente, às vezes, tá? Vai jogando o contrário, tá? Justamente por medo de ser quem a gente é. Justamente por acreditar que o outro, nosso companheiro, tá? Seja bem-vinda, Janine. Que bom ter você aqui. Você pode mandar mensagem aqui do ladinho, que eu vou vendo vocês, tá? E vamos interagindo. Ótimo. Então, vamos lá. Quando nós entendemos, então, que o relacionamento é um jogo e que o nosso companheiro está no nosso time,
nós vamos agindo de maneira a trazer ele mais para perto de nós e não afastar. Então, o que afasta, tá, o nosso companheiro? Visualizem o seguinte: aquela pessoa que parece ser perfeita, zero defeitos. Visualize uma mulher que parece que não tem problema, aquela mulher, né, que acorda de manhã cedo, feliz, faz atividade física, nunca come uma coisa fora, é toda fitness, tá sempre cabelo arrumado, maquiagem, tá sempre faz dinheiro, cuida dos filhos, é uma ótima esposa, e isso e aquilo. A mulher perfeita. A mulher perfeita não existe. A mulher perfeita não existe. Só que a gente compra tanto essa imagem de mulher perfeita que a gente acaba se comparando com outras mulheres e nos esforçando para sermos essa mulher perfeita que não existe, tá? Jerusa, seja muito bem-vinda, deusa. Aqui do ladinho tem uma área de mensagem, você pode me mandar um oizinho, tá? A gente vai interagindo por ali por enquanto. Já vou abrir para vocês, tá bom? Então, essa mulher perfeita que a gente entendeu que tinha que ser, né? Tem que ser o quê? Tem que ser aquela esposa cuidadosa, dedicada, né? Tem que ser aquela amante super disponível na cama, que faz tudo, isso, aquilo. Tem que ser aquela mulher, então na cama eu tenho que ser tudo e mais um pouco, né? Mas na sociedade eu tenho que ser aquela mulher respeitosa, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Então a gente vai acreditando que temos que ser essa mulher. Nossos companheiros vão acreditando que essa é a mulher certa e vão exigindo de nós muitas vezes isso, de uma maneira até mesmo inconsciente. Então, não é necessariamente que a pessoa vai dizer assim, não, eu quero que você seja assim. Às vezes é muito inconsciente, é muito lá dentro, tá? Camila, seja muito bem-vinda. Aqui do ladinho tem um chat. Você pode se comunicar ali comigo, dando a tua opinião. Para quem está chegando agora, então, né? Como é que a gente vai fazer? Eu estou dando aqui um conteúdo para vocês, estou equiparando, né? Todas nós no mesmo conteúdo. Depois eu vou abrir para vocês tirarem dúvidas, fazerem perguntas, e eu vou mentorando vocês, tá? Vou orientando vocês. Ok. Então, cria-se aí necessidades, tá? Necessidades da mulher que tem que ser perfeita, que tem que ser a esposa dedicada, amorosa, né? A mulher com fogo na cama, mas a santa na sociedade, ok? E do outro lado, a gente também vai exigindo do nosso companheiro. A gente vai exigindo o quê do nosso companheiro? Que ele seja tudo isso. Que ele seja o homem protetor, que ele seja o cigante amante, né? Que ele seja o pai amoroso, que ele faça dinheiro, né, para sustentar a nossa vida, e não tá errado, tá? Tem que fazer dinheiro mesmo. Mas, enfim, a gente vai exigindo coisas, vai exigindo uma perfeição de um homem que também é só um ser humano, tá? Sandy, seja muito bem-vinda, Deusa. Aqui do ladinho tem um chat, você pode ir mandando as mensagens. Até aqui, mulheres, está fazendo sentido isso que eu estou trazendo para vocês? Tá? Vocês estão conseguindo se conectar com isso? Me respondam ali no chat ou me mandem aqui uma interação, que eu quero saber se a gente está andando juntas, ok? Então, o jogo do relacionamento ele vai se perdendo quando nós, mulheres, vamos exigindo de nós uma perfeição que só está lá na rede social ou na nossa cabeça, ou que fizeram a gente acreditar. Que bom, Cecília, que ótimo. E a gente vai exigindo do nosso companheiro essa mesma perfeição. E quando a gente está exigindo perfeição do outro, tem uma coisa que a gente vai evitar ao máximo, que é mostrar as nossas vulnerabilidades. Eu vou evitar ao máximo, que eu choro, que eu erro, que eu tenho dúvidas, que eu tenho medos, que eu tenho inseguranças. E esse jogo de querer ser perfeita, de querer parecer perfeita, e de exigir isso também do meu companheiro de alguma forma, é que vai fazendo eu me distanciar. Então, ao invés de eu me conectar
através da minha vulnerabilidade. E o que é a nossa vulnerabilidade? Entendam, deusas, que sentimentos, que emoções são apenas sentimentos e emoções. Sem certo, sem errado, sem bom, sem ruim. E eu sei que daqui a pouco na tua cabeça tá falando assim, ó. Essa diz que é psicóloga, mas é louca. Por quê? Porque esse juízo de valor do que é certo e errado, esse sentimento é ruim, né? Quantas de vocês, ou se não todas, escutaram quando era criança? Para de chorar, que besteira. Tá chorando por quê? Vou te dar motivo para chorar. Menina bonita não chora por causa disso. Tá? Quantas de vocês foram exigidas aí na infância para não comunicarem o que vocês sentem? Muitas vezes porque uma mãe e um pai não sabiam lidar com os sentimentos de vocês. Não sabiam lidar com os próprios sentimentos. Então, não existe sentimento bom ou ruim. Só que a gente foi acreditando nessa mentira. Então, eu quero sempre mostrar o quê para o meu parceiro e para a sociedade de um jeito? Que eu tô feliz, que eu tô bem, que eu tô realizado, que tá tudo certo comigo. Dificilmente eu vou mostrar para o meu parceiro que eu não tô bem, que eu tô triste, que eu tô ansiosa, que eu tô com medo. Dificilmente. E às vezes, me falem aí no chat se isso não acontece com vocês. Vocês estão sentindo um ruim, né? Vamos dar esse nome. Tô sentindo um ruim aqui dentro e eu nem sei dar nome para isso. Tô sentindo um vazio, tô sentindo um buraco, tô sentindo angústia e eu nem sei dar nome para isso. Então, a dúvida, muitas vezes, é assim, como é que eu falo uma coisa que nem eu sei o que é? Me fale aí no chat se já aconteceu com vocês. Como é que eu falo uma coisa que eu nem sei o que é? E aí é que está a grande questão da comunicação. É a gente comunicar tudo, até mesmo aquilo que a gente não sabe, até mesmo aquilo que a gente não consegue identificar. Tá? É muito comum eu falar nos meus atendimentos, né? A pessoa diz assim, mas eu nem sei o que falar para o meu marido. Então comece dizendo isso. Sinto que eu quero me conectar com você, que eu quero expor alguma coisa da qual eu nem sei o que é direito. Isso já é comunicação. Isso já é ampliar, né, a relação. E o que é que faz fortalecer a comunicação? Como é que a gente domina o jogo do relacionamento? É quando a gente para de tentar se esconder e se torna nós mesmas, do jeitinho que a gente é. Com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente tem medo, e também com as coisas ditas positivas, né? Com os sonhos, com os desejos, com a ambição, com toda essa maneira, talvez, alegre, divertida, entusiasta que você tem. Então, tudo isso é que faz você conectar e você ganhar o jogo do relacionamento. Ganhar com o teu parceiro, ganhar pelo teu parceiro, ganhar para o teu relacionamento. Né? Ganhar para você. Então, quando a gente está falando de relacionamento, de relações, é entendermos que quando somos crianças, a nossa base de apoio é pai e mãe. Mas quando somos adultas, a nossa base de apoio é, em primeiro lugar, nós mesmas, porque a gente já tem a capacidade de fazer escolhas, ou deveria ter, tá? Então, se você ainda não tem, precisa desenvolver. E o nosso parceiro, que vai ser a nossa pessoa referência. Então, não é amiga, não é mãe, não é pai, não, gente, é o teu companheiro, é o teu parceiro, quem você escolheu para você compartilhar a vida. E se essa pessoa não tá dando isso, aí você tem que ponderar, aí você tem que avaliar, não para se separar, tá? E também não tô dizendo que não pode se separar, tá, deusas? Mas para entender o que tá acontecendo na relação, para olhar com carinho, com afetividade e alinhar os pontos, ok? Então, qual é a primeira coisa que faz a gente ganhar o jogo do relacionamento? É parar de esconder quem somos. É parar de esconder aquilo que eu entendo como fragilidade, aquilo que eu entendo como fraqueza, que nunca existiu, é só sentimento. Mas que todo mundo foi dizendo, né? Sociedade, pai, mãe, enfim, escola, que era errado, que era feio. Até aqui tá fazendo sentido, deusas? Falem comigo, porque eu fico nervosa quando fico muito quieta. Falem ali no chat.
tá? Vão me dando um oi ali no chat, que eu vou ficando nervosa. Deixa eu abrir aqui o microfone e eu vou pedir para vocês levantando a mão, quem quiser falar, tá? Deixa eu abrir aqui o microfone da Cecília, porque a Cecília começou conversando aqui, fazendo uma pergunta, e eu quero ver se eu consegui responder. Cecília, abre teu microfone, eu não estou conseguindo. Pronto. Aí. Meu bem, faz a tua pergunta para as mulheres poderem também absorver isso. Então, é a questão de não conseguir repassar para o outro a questão de sentimento, né? O que sente, por que está sentindo aquilo, né? Aí eu fiz esse questionamento, que eu achava também que até da parte dele é um pouco de fechamento também. Tá. Até aqui a explicação que eu trouxe faz sentido para você? Sim, com certeza. Muito boa. Ótimo, que bom. Mais alguém tem essa dúvida? Me fale aqui no chat de, Thailisa, não sei expor meus sentimentos e vejo que me travo, tá? Para mim entender se a gente está na mesma linha. Então, Cecília e demais deusas, como é que a gente faz para expor os nossos sentimentos? Primeiro de tudo, é sentindo. Por isso que é sair do julgamento do certo ou do errado. É só sentindo. Estou me sentindo triste, estou me sentindo feliz, estou me sentindo angustiada, estou me sentindo exótica. Sei lá, estou trazendo aqui sentimentos, tá? É você entender, você perceber, não é nem entender. Sentimento, gente, não é para entender, é para perceber, é para observar como é que eu estou me sentindo. Ok? Primeiro eu sinto. Depois que eu senti, eu avalio. Da onde vem isso? Né? O que aconteceu que esse sentimento veio? Seja bom, seja ruim. Sentimento bom, né? Alegria, felicidade, contentamento, é rapidinho da gente identificar, a gente nem questiona muito. Sentimento ruim ou triste, angustiante, é que a gente demora mais, né? Então, é você perceber de onde é que vem, tá? E depois, falar para o teu companheiro, preciso compartilhar como eu estou me sentindo, tá? Eu vou até aqui anotar. Preciso compartilhar como estou me sentindo. Posso? Por que eu peço se eu posso? Por que eu digo que eu preciso compartilhar? Porque o outro está vivendo a vida dele, ele não tem obrigação de saber que tu tá angustiado ou não, e que você precisa de ajuda ou não. Então a gente tem que entender que a outra pessoa não é uma extensão de nós. Ela é uma pessoa individual. Então quando eu estou dizendo assim, me escuta, me ouve, preste atenção em mim. Eu estou pedindo permissão para trazer algo que é meu, tá? E não simplesmente chegar, bluff. Com o tempo, vocês vão criando uma relação de intimidade para poder ser você. Mas nesse momento, parece que você pode compartilhar. E só diga o que você está sentindo. Só diga. Confie no companheiro de vocês. Tá? Confie no companheiro de vocês. Faz sentido isso? Ótimo. Beleza. Cecília, você vai me dizendo aqui no chat se fez sentido, se tem mais alguma coisa que você gostaria. Show? Vamos lá, Débora. Você abriu, né? Você pediu ali, levantou a mãozinha. Eu tô vendo que você tá aí pronta para poder falar, Débora. Não tenho nada para perguntar, não. Só tô observando. Tá bom. E tá fazendo sentido para você, Débora? Tá te ajudando? Tá demais. Que bom, então. Continua aí, tá bom? Ótimo. Cecília também falou que estava tudo certo. Ok. Então, Débora, vou pedir para você fechar ali o teu som, tá? Para a gente poder abrir para outra pessoa, combinado? Tá bom. Ok. Ótimo. Outras deusas que estão aqui querem fazer perguntas, gente, aproveitem essa mentoria para mim orientar vocês e a gente ver o que mais é possível para construirmos aqui. Jerusa, Sandy, estão aí? Tem dúvidas, questionamentos?
Querem escrever no chat, não querem falar, né? Aparecer, tá tudo bem também, me falem. Quem que chegou aqui? Sônia, seja muito bem-vinda, Deusa. Eu tô abrindo agora aqui para a mulherada fazer pergunta, tirar dúvidas. Então, quem quiser abrir, é só me acionar aqui a mãozinha, tá? Que eu vou respondendo. Ok. Vamos lá, então, que eu tô vendo que vocês estão... Ou vocês estão tímidas, ou vocês já dominam o relacionamento, gente. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Tá? Então, vamos lá. Às vezes não é sobre relacionamento, né? Que vocês querem, talvez, necessariamente tirar dúvidas, mas é sobre vocês. Então, aproveitem que eu tô facinha hoje, tá? Tirem dúvidas, façam perguntas e aqui estou. Ótimo. Então, vamos lá. Quem quiser, então, me chama aqui ou aciona aqui. Ah, Sônia, você quer fazer pergunta, meu bem? Vamos abrir aqui teu som. Sônia, pode ativar o teu som? Eu não estou conseguindo liberar aqui. Só bloquear. Liberar eu não consigo. Você quer fazer uma pergunta, meu bem? Só libere o teu som e pergunte. Estou à disposição. Tá. Vamos lá, vamos seguir aqui. A hora que você quiser fazer uma pergunta, você me aciona, tá bom? Show. Deusas, então vamos lá. Relacionamento é sempre um desafio. Por quê? Porque no relacionamento, vocês vão ver... Deixa eu arrumar aqui a minha câmera. É isso. No relacionamento, vocês vão perceber que o nosso companheiro, tá? Nosso parceiro, ele vai sempre tocar em coisas que vão nos afetar de alguma maneira, tá? Então, esse dia eu estava fazendo uma live com uma pessoa muito querida, a gente estava falando sobre isso, que o relacionamento, antes da gente se relacionar de fato, né, com o nosso companheiro, né, com o nosso marido, com a pessoa que ele é, a gente se relaciona com partes nossas não resolvidas, né, com aquela treta, digamos assim, que ele vem. Então, olha só, como é que isso acontece, né? Um relacionamento, ele começa como? Como a gente se apaixonando. E na paixão, né, tem até um dizer que é assim, a paixão é um quarto escuro que você procura um gato preto. Você não enxerga nada, você não vê nada. E ela tem essa função. A paixão, tá, o início do relacionamento, ele tem essa função mesmo, de fazer você não enxergar de fato como aquela pessoa é, dentro de tudo que nós somos, as nossas dificuldades, os nossos defeitos, as nossas virtudes, tá? Por quê? Porque a gente se conecta com uma representação, tá? Então, imaginem, por exemplo, um homem lindo, maravilhoso, né? Sei lá, um Brad Pitt, o George Clooney, né? Que é super famoso também. Quem é essa pessoa de verdade? A gente não sabe, a gente não convive. Mas no nosso imaginário, esse é um homem perfeito. Esse é um homem incrível, tá? Então, a gente visualiza isso por quê? Porque a gente quer ver isso naquele homem. A gente quer que aquele homem seja isso para nós. Diga, Sônia, está abriu o áudio? Não? Ah, então tá bom. Oi, tudo bem, quero ouvir. Que bom, meu bem. Então, seja muito bem-vinda, tá? Então, vamos lá. O que a gente faz? A gente acaba, tá, se relacionando com essa imagem que a gente cria, tá? Desse homem que, inclusive, naquele momento, consegue ficar defeitos, né? Ou coisas que vão, de alguma maneira, nos atucanar, tá? Vão, de alguma maneira, nos atucanar. Isso é muito importante, tá? E eu quero que vocês estejam muito conscientes do que eu vou falar para vocês, ok? Eu tô arrumando aqui a câmera porque eu tô com medo dessa blusa abrir e mostrar os peitos que não tem. Gente, isso aqui vai ficar gravado depois, mas tudo bem. Então, vamos lá. O que acontece? A gente se apaixona por essa imagem idealizada. A gente se apaixona por esse homem idealizado, né? Quem tem um relacionamento há mais tempo sabe do que eu tô falando. Por quê?
porque começa a conhecer esse homem de verdade, tá? E esse homem, esse companheiro, né, essa pessoa que está ali do nosso lado, ela vai cutucar de alguma maneira as nossas dores e angústias, como a gente faz também com os nossos companheiros, tá? A gente também cutuca. Mas não é muitas vezes por maldade, é simplesmente porque a gente não se conhece. A gente não conhece a nós mesmas e a gente não conhece os nossos companheiros. Tá? Como é que eu vou conhecer o outro se eu não me conheço de verdade? O que é esse se conhecer de verdade? É entender, tá? Por que eu falo que toda mulher é uma deusa? Porque toda mulher tem uma história de vida. Todas vocês têm uma história de vida. Todas vocês têm um ponto de partida. Da onde vocês saíram? O que vocês viveram na vida de vocês? Quais foram as dores, as angústias? Que modelos de mulher, né? Que é a nossa mãe, nossa avó, nossas tias, nós tivemos? Que modelos de homens você teve ou não? Então, a gente vive num país em que é muito comum não existir homens se comportando como homens, né? Como pais, como profissionais, enfim. O homem é um bicho escasso, tá? Então, que modelos que vocês viveram? Que histórias vocês viveram? Vocês foram ou não foram cuidadas? O quanto vocês foram ou não foram validadas? O que é ser validadas? É a aceitação de como você é. Tudo isso influencia na nossa vida. E daí vocês não tiveram um modelo de relacionamento saudável, próspero. O que é um relacionamento próspero? É quando duas pessoas se unem para conquistar a vida, para conquistar mais. Então, por não ter esse modelo saudável de relacionamento, é que a gente acaba repetindo padrões. Né? Então, observem. Tem um exercício que eu gosto muito de fazer, que é o seguinte. Para e observa para o teu companheiro atual. Deixa eu entender aqui, me falem aqui no chat, gente, aqui do ladinho, quem aí tem um relacionamento e quem, aliás, me falem aqui quem não tem um relacionamento. Só para mim ver se tem alguma solteira à procura ou se são todas mulheres em um relacionamento. Me falem aqui do ladinho, tá? Para mim poder entender. Então, por não sabermos do que é feito um relacionamento incrível, a gente acaba repetindo, tá? O que é essa repetição? Parem e observem o perfil do companheiro de vocês, ou se tiver alguma solteira aqui de algum ex-namorado, tá? Parem e observem. E ponderem quem na família de vocês, tá? Mãe, pai, vovó, tios, enfim. Ó, quem na família de vocês é muito parecido com essa pessoa. Quem tem uma personalidade muito parecida. Então, por exemplo, o meu marido, ele é muito parecido, tá? Em termos de personalidade, de atitude, com o meu avô, o segundo marido da minha avó. Que eu convivi aí por volta dos 6 anos, até os 14 anos, quando ele faleceu. Então, isso é repetição. Só que o meu avô, né, esse meu segundo avô, com a minha avó, tinha um relacionamento bom. Eu não vou dizer incrível, eu vou dizer bom, tá? Por que é bom? Porque eu era muito pequena ainda para poder entender isso e convivi muito pouco tempo. Mas coisas que eu me fizeram... Então, vamos lá. Esse relacionamento dos meus avós, dos 6 aos meus 13 anos, foi uma das minhas bases de relacionamento, porque era um bom relacionamento. Como é que eu sabia que era um bom relacionamento? Por quê? A minha avó sempre gostou muito de baile, tá? Aqui na nossa região aqui do sul, tá, deusas? A gente fala baile, ok? Inclusive, eu quero saber aqui dessa mulherada linda, da onde que vocês estão falando? Cecília já me falou que tá lá na praia no Nordeste. Maravilhosa. Janine, eu sei que é aqui da minha região, quero saber das outras deusas, da onde é que vocês são, me falem aí, tá? Então, a minha avó sempre gostou muito de baile, de festa, e o meu avô não era tão chegado nisso. Então, ele ia, dançava com ela umas músicas, ficava mais quieto, e assim ia.
mas ele nunca falou para ela que ela não podia ser como ela era. Que ela não podia ser falante, que ela não podia se arrumar, que ela não podia dançar. Muito pelo contrário, ele sempre incentivou ela. Isso é uma das primeiras premissas de um relacionamento incrível. É onde eu posso ser eu. Tá bom? Depois, ó, Chapecó, Goiânia, ah, que legal. Adoro viajar. Viajo com vocês, eu não sei de algum jeito, né? Então, isso é os nossos modelos. Vocês observaram? Vocês já acharam o companheiro de vocês em algum outro familiar ou parente que vocês têm? Nesse exercício que eu propus aí para vocês, tá? De vocês observarem assim, menina, não é que o meu marido é muito parecido, sei lá, com meu pai? Nossa, com um padrinho, com alguém assim? Vocês vão observar que é. Por quê? Porque isso é repetição. E vocês também são muito parecidos com algum parente dele, tá? Com alguma pessoa. Seja, desculpe, do sexo masculino ou do sexo feminino, tá bom? Indiferente disso. Então, veja, a gente vai repetindo isso. A gente vai repetindo esses padrões. A gente se relaciona com uma pessoa parecida que a gente já conhece. E dentro dessa relação, essa pessoa parecida que a gente já conhece, tem aqueles pormenores, aquelas coisinhas que nos incomodam tanto nessa pessoa, né, que é tanto nesse parente, vamos dar assim esse nome, quanto no nosso companheiro. Tá fazendo sentido isso? Vocês percebem essa repetição? E por que que ela aparece? Porque tem coisa aí que é tua e tu precisa resolver. Gente, entendam, ninguém tira aquela frase, né? Ai, meu marido me tira do sério. Não é o teu marido que te tira do sério. Não é o teu companheiro que te tira do sério. Ele só tá cutucando uma dor que já é tua. Ah, porque ele falou tal coisa. Ah, porque ele age de tal maneira. Mas e daí? Como é que você lida com isso? Porque é o teu sentimento que está sendo afetado. É o teu sentimento. Então, isso tem a ver com você, não tem a ver com o outro. Tem uma frase do meu marido que ele começou para mim, um certo tempo. De primeira, eu fiquei bem nervosa com ele. Bem nervosa com ele. Mas depois eu entendi. Né? Quando eu chegava falava assim, sei lá, dá um exemplo. Ah, tu tá chato hoje, tu tá me incomodando hoje. Algo assim, sabe? Ele olhava para mim, até hoje ele faz isso, ele diz assim, tudo bem, seu sentimento seu. Tudo bem, seu sentimento seu. Tá? Então, ou seja, a atitude do outro, por mais inconveniente que possa ser, ela não tem o poder por si só de nos tirar do nosso centro. Ela não tem esse poder. Porque nós é que temos que estar no poder dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Então, quando o outro vem e fala ou faz alguma coisa que te desestabiliza emocionalmente, que faz você ter uma ação, uma atitude agressiva ou reativa, pare e observe. Pare e observe. Da onde que isso vem? Por que que isso está mexendo com você? O que que isso quer dizer? O que que isso significa? Porque isso é teu. Isso é somente teu, de mais ninguém. E o outro foi uma fonte para você observar o que está te incomodando. Então, deusas, os nossos companheiros, nossos parceiros, assim como todas as pessoas que a gente se relaciona, colegas de trabalho, chefe, amigos, amigas, parente do marido, tudo isso são os nossos grandes mestres, porque eles estão o tempo todo fazendo a gente ter coisas que nos incomodam. E aí tá a grande virada de jogo. Por quê? Se o outro cutuca uma dor que é minha, e ao invés de eu olhar para mim, entender por que isso está me incomodando, eu revido,
percebem que eu perco uma baita oportunidade de crescimento pessoal? E sabe o que a vida faz com a gente? Ela repete. Ela faz você cair no mesmo buraco. É ou não é? Quantas vezes vocês se deram conta de que, meu, de novo eu tô passando por isso? De novo tô eu aqui. Por que eu só arranjo traço na minha vida? Por que eu só arranjo gente chata na minha vida? Gente que tá me incomodando. Não é porque as pessoas acordaram e falaram assim, como é que eu posso atrapalhar a vida da Thailisa hoje? Ninguém pensa aí. Não acorda e pensa assim, como é que eu faço para essa mulher sofrer hoje na minha mão? Não pensa isso, porque nós estamos falando de nós o tempo todo. Tá cada um tentando lidar com seus problemas. Mas qual é a virada do jogo aqui no relacionamento? É quando você para de acreditar que o outro tá te afetando, tá te cutucando, porque é ele, ou porque ele quer te provocar, ou porque ele não quer. A verdade é que a gente é extremamente egoísta, a gente está sempre pensando na gente. Isso é uma oportunidade, isso é a vida te apresentando uma oportunidade para você parar e se avaliar, e se reconhecer, e entender. Peraí, o que tem aqui que é meu? Gente, relacionamento é sempre 50-50. Ninguém carrega um relacionamento sozinho. Ninguém faz o relacionamento sozinho. Tá? Só que nós, mulheres, somos as líderes dos nossos relacionamentos. Por quê? Porque é da energia feminina, é do feminino o olhar para dentro, o olhar para nós. É um útero, gente. Ouça, né? Para fora, todo mundo falando que de dentro. Pai, observem os órgãos sexuais, por exemplo, né? Do homem é para fora, da mulher é para dentro. Então, quando eu falo que a gente é CEO do nosso relacionamento, né, que a gente é a líder do nosso relacionamento, não é que a gente tem que fazer tudo sozinha. Visualize isso como uma empresa. A gente não tem que fazer tudo sozinha, mas é a gente sim que vai dar o direcionamento. E o nosso companheiro tem que dar o direcionamento para onde a gente vai, nosso direcionamento externo, né? Para onde essa família vai crescer. Então, quando tá todo mundo fazendo seus papéis, porque somos pessoas diferentes, né? Porque somos sexos diferentes. Masculino e feminino são diferentes e se complementam. A vida flui, as coisas acontecem. Então, entendam que o companheiro, que vocês se conectam com um companheiro, com uma pessoa, tá? E aqui a gente tá falando de relacionamento, de casamento, que é a maior escola da nossa vida, com base no quê? No que aquela pessoa vai nos trazer. Seja para olhar para as nossas questões, que a gente fica se fazendo de louca, ou que a gente fica tentando ser perfeita, né? E não mostra. Então a vida vem, ela vai cutucar. Ela vai trazer os mestres, que são os nossos parceiros. Assim como a gente é para eles, tá? Então, é a gente entender que cutucou, tem uma frase, né? Se doer, bateu, doeu, pega que é teu. Se te fala alguma coisa, bateu em você, doeu, pega porque é teu. É teu e você precisa olhar para isso, você precisa entender isso. Ok? E vamos lá. Entendam que todo relacionamento é 50-50. Não existe vítima em um relacionamento. Mas, Thailisa, eu apanhei do meu marido, eu apanhava, ou meu marido só me traía, ou isso, ou aquilo. Tudo certo? Não tira dessa pessoa o quanto ela está sendo inadequada, vamos dar esse termo, né? Mas tem aí a tua responsabilidade. Por que você está permitindo isso? Por que você está nesse relacionamento? O que tem aí que é teu? O que tem aí que é teu? E é por isso que toda mulher é essa deusa. Porque quando ela se apropria da sua história de vida, quando ela se conhece, quando ela entende o que acontece com ela, ela não permite mais que ninguém
ou as coisas externas afetem a ela. E ela começa a se apropriar do seu próprio poder, tá? Então, eu vou entendendo que o meu poder é a fala, que o meu poder é a imaginação, que o meu poder é o raciocínio lógico, prático, que o meu poder é o quanto eu me conecto com as pessoas, que o meu poder é o quanto eu tenho a habilidade de fazer as coisas, ou o quanto eu sou rápida, ou o quanto eu sou estratégica, eu sou inteligente. Esse é o meu poder. E eu uso isso ao meu favor e a favor das minhas relações. Deusa, peguem qualquer deusa que vocês quiserem. Deusa, Hera, Afrodite, quem mais? Artemis, Deméter, qualquer história de uma deusa. Ela também tem as suas vulnerabilidades, suas angústias, seus medos, coisas que aconteceram e que forjaram ela a ser adulta, a crescer, a expandir. Percebem como as histórias, os mitos falam da nossa vida? A gente vive isso. A gente vive isso. Por isso que ser uma deusa é tudo isso. Não existe deusa perfeita. Não existe a deusa que não tem nenhum problema, que é maravilhosa. Aquela mulher, como a gente começa, né? Eu comentava com vocês no início, que não tem problema, que não tem dificuldade, que a unha não encrava, que o cabelo está sempre hidratado, que faz academia, que nunca come nada fora do lugar, que é compreensiva, que nunca grita, nunca se exalta, que é uma mãe amorosa, que é a mulher que está sempre disposta a transar e sente prazer e é a própria Afrodite na cama, que perante a sociedade, meu Deus, não há nada que se falar dessa mulher. Isso daí não existe, gente. Isso daí não existe. E tentar ser isso só vai fazer sofrer e doer ainda mais. Só vai fazer sofrer e doer ainda mais. Então, se vocês querem transformar, né, o relacionamento de vocês, gente, me falem aqui no chat. Então, me acompanhem. Eu tô falando que nem... Vocês conhecem o ditado, o homem da cobra? Tô falando que nem a mulher da cobra, né? A mulher da cobra pode ser Eva. Eva era a mulher da cobra. Tá fazendo sentido? Ah, ficou sem volume. Eita. Tá bom, ok. Gente, tá fazendo sentido? Me falem. O que mais? Tô aqui, ó. Tá fazendo sentido, ótimo. Conversem comigo, porque vai me dando uma angústia de ficar falando aqui sozinha. Escreva aqui no chat se tá tudo certo, se vocês estão vendo. Tá ótimo, que bom. Ok. Ótimo. Então, como é que a gente faz, né, para virar esse jogo? Como é que eu me torno deusa, assumo o meu poder, reconheço as minhas vulnerabilidades, me conecto com o meu parceiro através daquilo que eu sou, e não dessa perfeição que eu estou tentando vender. E entendo que ele não está me cutucando, né? Que ele não está me agredindo. Que eu quero dizer me agredido no sentido que ele não faz o que ele faz por mim. Ele faz o que ele faz por ele. Tem a ver com ele, tá? Então, como é que eu vou me tornando essa deusa e vou me entendendo e vou me reconhecendo nesse processo? O que eu preciso fazer? Tá? O passo 1, mulheres, é de fato vocês pegarem a história de vida de vocês e tornarem elas, essa história de vida, esse livro da vida, tá? De vocês, tá? De vocês, ok? Sou do Belém do Pará. Ah, ui, Sônia! Olha, Sônia do Belém do Pará tem 52 anos e o boy dela tem 26 aninhos. Maravilhosa, Sônia. Se isso não é um problema para você, meu bem, segue o baile. Se tem alguma coisa aí que tá te incomodando, seja uma dúvida, um questionamento, eu me julgo porque ele é novo demais. Aí a gente olha para isso. Não? Então, minha filha, seja feliz. Que esse homem deve estar com uma energia, Sônia, que olha, tu vai ter que dar. Isso é dele, academia, Sônia. Maravilhosa, que bom.
Que bom. Essa aula está me fazendo pensar. Sim, aqui a gente gira botões, tá? Essa é a minha função. Ótimo. Então, vamos lá. Quando a gente se torna uma deusa e a gente reconhece a nossa história de vida, a gente pega ela para nós. A gente para de deixar isso na mão tinha que quem cuidava de nós, de que alguma maneira tinha controle disso, tá? Então, quando a gente não se apropria da nossa história de vida, os nossos medos, as nossas angústias e tudo mais, ela se torna, a gente se torna refém disso. Então, enquanto eu não me aproprio disso, eu me torno refém disso, tá? Então, a tua história de vida, ela é tua. Ai, mas meu pai, não sei o quê, minha mãe, tá tudo certo. Mas a partir do momento que tu se torna adulta, tem que ser tua. É você pegar tudo isso, seja de bom ou de ruim que te aconteceu, e dizer, isso aqui é meu, agora eu faço diferente. Eu faço do meu jeito. Nem melhor, nem pior, mas do meu jeito. Ok? Depois, a gente, nós mulheres, eu falo a gente de uma maneira geral, global, temos que sair desse medo de sermos reais, de sermos verdadeiras. Porque é isso que nos boicota. É aquela vozinha de fundo que diz assim, você não é boa o suficiente. Você fez errado. Você não deveria fazer isso. Você não deveria ser assim. As pessoas vão te julgar. E com razão. É essa vozinha que vai boicotando você. E o que é essa voz? Essa voz é a sombra. Todas nós temos a nossa sombra. A sombra de acreditar que a gente não é merecedora. A sombra de acreditar que se a gente não fizer tudo para os outros, as pessoas não vão nos amar, as pessoas vão nos abandonar. A sombra de que se eu mostrar o meu lado mais difícil, digamos assim, porque a gente tem coisinhas que a gente as pessoas vão se afastar. E eu faço muito esforço. Eu faço esforço para ser boazinha. Eu faço esforço para poder lutar o tempo todo. E eu me sinto culpada. Me sinto culpada. O cachorro do vizinho morreu. Menina, a culpa foi minha. Que não vi que o cachorro... gente, é assim que as coisas funcionam. É assim que nós somos ensinadas. Nós, mulheres, fomos cobradas ao extremo. Então, isso é a sombra de ser mulher. Por isso que tem tanta mulher com medo de ser mulher. Por isso que tem tanta mulher vivendo numa energia muito mais masculina. Porque ser mulher é mostrar vulnerabilidade. E falaram que isso é feio. Uma vez eu escutei de uma cliente, ela dizendo assim, para mim vulnerabilidade é fraqueza. Olha que loucura isso. Tá? Então, eu tenho 34, meu boy 64 aí. Inverteu o jogo. Tá tudo certo. Segue. Gente, as coisas só são um problema quando vocês se incomodam. Se você não tá incomodada, deusa, não tá te atrapalhando, só segue o fluxo. Tá? Isso é uma grande verdade. Yes, deusa, trabalhamos só com verdades e chaves viradas aqui. Então, vamos lá. Quando a gente vai se fechando de nós mesmas, vai evitando nós mesmas, a gente vai perdendo o nosso poder. E na nossa vulnerabilidade está o nosso poder, tá? Qual é o caminho para poder transformar tudo isso? Passa por você se apropriar de você. Porque senão, no contrário, a gente entra em caos. O que é o caos? Eu vivo cansada, eu vivo sobrecarregada, eu acho que eu estou sempre devendo para alguém. Eu me esforço além. O dinheiro entra, o dinheiro sai. Ou ele entra assim, ó, é suado, é sofrido, né? E ele sai que eu nem vejo. Eu tô sempre com algum problema. Ou eu fico doente, ou o pneu do carro fura, ou mudo de emprego, mas cada vez mais eu tenho um chefe ruim. Isso é o caos. Isso é a mulher no caos. Aí o meu relacionamento. Oi, Sônia, fala, meu bem. É que meu celular vai descarregar, tem como eu ver depois ou não? Vai ficar gravado, eu vou colocar o replay lá nos grupos, tá? Ah, tá bom. Que bom, obrigada, Deus. Obrigada.
um prazer. Que bom. Quero muito aprender depois disso. Que bom, que bom. Depois diz lá como é que foi para ti, tá? Tá bom. Ótimo. Então, essa é a mulher que está no caos. É a mulher que vai enfrentando esses leões e achando que é normal, que tá tudo certo, que é assim mesmo. A vida é assim, menina. A vida é assim, não, nunca é fácil para ninguém. Não, deusas. Tem os seus desafios? Tem os seus desafios. Mas isso não quer dizer que tem que ser difícil desse jeito. Não quer dizer que tem que ser difícil desse jeito, tá? Então, como é que eu saio desse caos e entro no fluxo da prosperidade? Precisa quebrar esses inúmeros tabus que vocês carregam, que eu carregava. Por que eu tô falando vocês carregam? Por tudo isso que eu disse, né? A necessidade de ser aprovada, a necessidade de ser amada, de fazer com esforço, de achar que nunca é bom o suficiente. Tudo isso são as travas que tem na tua vida. Tudo isso são as travas. E enquanto você não tirar essas travas, a tua vida não vai destrinchar. Ou ela vai destrinchar somente com muito esforço. E daí eu te pergunto, qual é o preço do esforço? É caro, né? O esforço, ele é caro. Então, para isso, é importante que você entenda que existe um caminho seguro e saudável. Existe uma forma diferente, tá? E é isso que eu entrego nas minhas mentorias, é isso que eu entrego nos meus atendimentos. Como é que eu faço diferente? Então, a primeira coisa é você se entender, é você se conhecer, é saber de onde é que vem essas travas, de onde que vem esse caos que você está carregando. Então, para isso, existe um caminho seguro. Existe um caminho em que eu pego na sua mão e te conduzo por isso, tá? E é esse caminho que a gente pode trilhar juntas, de autoconhecimento, de melhoria, de mudança, de sair do caos e entrar no fluxo da vida próspera, de criar um relacionamento que te ajude, que te impulsione e não que te trave. Porque sozinha a gente vai longe, mas acompanhada, e muito bem acompanhada, a gente voa, deusas. Então, eu vou deixar, tá? No link dos grupos que vocês já estão, tá? Tá todo mundo em grupo de WhatsApp aqui, né? Tá? Porque vocês entraram aqui. Então, eu vou deixar lá nos links, tá? Lá nos grupos, o formulário para você preencher e para você ser a minha mentorada, tá? Para você ser uma deusa, se tornar uma deusa. E através desse formulário que você vai ter o meu direcionamento único e exclusivo, ok? Nesse formulário, né, quando você preenche esse formulário, você está dizendo assim, sim, eu quero mudar. E quando você abre as portas para a mudança, a vida já começa a te dar retorno disso. A vida já começa a movimentar. Então, tem N deusas, né, que se tornaram minhas clientes e, de repente, mudaram de emprego, começaram a ganhar mais. O marido começou a agir diferente, começou a ser mais cuidadoso. Por quê? Porque você está dizendo sim para a prosperidade. Você está dizendo assim, chega de caos. Ok? Então, eu vou deixar o link, tá? Peço que você preencha com carinho e especialmente se mudar a tua vida. Se você quer dar esse passo e assumir as rédeas da tua vida, se tornar uma deusa, uma mulher dona de si, sabendo fazer as suas escolhas e não deixando mais que as pessoas ou que as situações escolham por você. Então, esse é o meu convite, ok? E eu espero que você esteja preparada, porque eu tô aqui, preparadíssima para poder te receber. Show? Deusas que estão aí, me digam. Deixa eu até aqui parar.